Ele não é o melhor marido, ele não é a melhor esposa, não é o melhor pai, não é o melhor mãe, não é o melhor filho, não é o melhor patrão, não é o melhor empregado, não é o melhor cidadão. Ele tornou-se religioso, mas a vida não foi impactada. Você falar que é evangélico hoje em alguns lugares fecha portas. Eu acho curioso, eu vou todo ano pregar no Canadá, numa igreja lá, e todo ano quando eu passo pela alfândega a pergunta é a mesma: quem é o senhor? O que veio fazer aqui? E a resposta também é a mesma: eu sou pastor e vim pregar a palavra de Deus. E toda vez que eu faço isso, eu tenho que ir para uma salinha contígua para dar explicações maiores, porque falar que é pastor não abre portas, fecha portas. Eu conheço empresas que, se você fazer o cadastro lá e falar que é pastor, que é líder, que é crente, já bota em suspeita o cadastro, porque hoje parece que virou sinônimo de caloteiro. Precisamos de um avivamento. Precisamos de convencimento de pecado. E só o Espírito de Deus pode produzir esta consciência no nosso coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há dois momentos em que a igreja é impactada, queridos: é quando a igreja se santifica e quando ela se arrepende do seu pecado. Nós não vemos mais choro pelo pecado hoje. Não vemos mais tristeza pelo pecado. Estamos vivendo uma época em que tudo é comum, tudo é normal, nada tem nada a ver. E preste atenção nisso: em épocas de avivamento, a igreja chora pelos seus pecados, se entristece pelos seus pecados. Eu visitei em 1991 a missão Quassisabanto na África do Sul. E ali aconteceu um poderoso avivamento no ano de 1966. Pastor Earl Stigin, um pastor reformado holandês, pregava lá já há 12 anos para os Zulus, uma tribo animista, feiticeira, com resultados muito pequenos. Vocês conhecem a história do preconceito racial na África do Sul. E um dia esse pastor estava pregando, falando do poder de Deus, e uma mulher se aproxima e pergunta para ele: o senhor está pregando que o seu Deus tem todo o poder? Ele respondeu: é isso que eu estou pregando. E ela, aliviada, diz: então eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da ajuda desse Deus. Que eu tenho uma filha endemoniada lá em casa, amarrada num tronco, como um bicho. E ela precisa ser liberta. Vão na minha casa comigo. E o pastor Erlo disse que naquele dia sentiu um calafrio na espinha. Porque pensou: meu Deus, se não funcionar agora, o que é que eu vou fazer? Quando ele chega, a situação era pior. A moça estava como uma fera selvagem, ensanguentada, amarrada com arame num tronco. E ele, em vão, tentou expulsar os demônios daquela mulher. Chamou os outros obreiros, não conseguiram. Amarraram a moça e levaram-na para uma fazenda, e ela quebrou tudo lá. Tiveram que devolver a moça em estado pior. E o pastor Erlon tomou uma decisão: eu vou deixar de ser pastor, eu vou deixar de ser missionário, eu vou embora, eu não tenho autoridade para pregar mais aqui. Quando ele pensava sobre isso, Deus o constrangeu de outra maneira, dizendo: você não tem que ir embora, você tem que buscar poder. E eles pararam tudo que estavam fazendo e começaram a buscar Deus em oração 3 vezes por dia. E eles liam o livro de Atos, e a oração era essa: meu Deus, faz de novo, Senhor, faz de novo, meu Deus, faz de novo, Senhor. Depois de algum tempo de oração, nos últimos 3 meses, eles se reuniam 3 vezes só para chorar pelos pecados. Eles não conseguiam mais falar nada, apenas choravam. Um dia o pastor Erlo estava pregando um sermão, naquele texto de Mateus, dizendo: se você, ao trazer a tua oferta ao altar, te lembrar de que tem alguma coisa, alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai e reconcilia com teu irmão, depois vem e faz a tua oferta. Ele disse que ele começou a pregar, o povo foi embora, o auditório esvaziou. Eles não queriam nem terminar o sermão para correr para acertar a vida uns com os outros. Depois de 3 meses de choro pelo pecado,
o Espírito Santo foi derramado poderosamente naquele lugar. Primeira coisa que aconteceu, aquela moça foi liberta. Segundo, todos os dias que os missionários acordavam, tinha 50, 100, 150 pessoas na porta de cada um, chorando, com pressa para acertar a vida com Deus. Os feiticeiros iam correndo, confessando os seus pecados. Eu vi ali um templo, numa fazenda, para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Os cegos vendo, os paralíticos andando, os mortos ressuscitando. A regente do coral ficou 17 horas no caixão. Quando estava sendo levada para o cemitério, Deus a levantou da morte. Pessoas sendo convertidas das mais diversas regiões do mundo, apenas indo lá para ver o que Deus estava fazendo. Começa com convicção de pecado, choro pelo pecado. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas eu quero compartilhar uma terceira verdade nesse texto. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento é deve ser buscado pela igreja. Volte os olhos de novo comigo para o versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Chama a sua atenção para 2 figuras aí. Sedento e terra seca. Você já visitou uma terra que não chove há um ano? Eu estive em fevereiro lá em Campina Grande, na Paraíba, estava muito seco. No mês de julho o pastor me ligou e disse: pastor Hernandes, não caiu uma gota d'água, a terra rachada, bramando por água. Você já passou sede sem ter água por perto? O desespero que é? Sede é diferente de fome. Quando você está com fome, seu estômago reclama e dói. Se você não se alimenta, a dor vai embora. E você jejua 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias. Eu conheço gente que já jejuou 40 dias. Não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede tortura você. A sede esmaga você. A sede estiola você. A sede mata você. Sabe quando a igreja vai experimentar avivamento? É quando a igreja tiver sede de Deus. Sede de Deus. Pressa para acertar a vida com Deus. Urgência para buscar a Deus. Olha o que está acontecendo na igreja evangélica brasileira hoje. As pessoas têm pressa para buscar a bênção de Deus, mas não para buscar o Deus da bênção. Elas querem não quem Deus é, elas querem o que Deus dá. Avivamento não é sede de bênção, avivamento é sede do abençoador. Avivamento não é sede de coisas, avivamento é sede de Deus. Nós estamos vivendo uma geração que transformou a bênção num ídolo. Substituiu o Criador pela criatura, substituiu o abençoador pela bênção. Em outras palavras, nós somos uma geração narcisista. Uma geração que pensa que nós somos o centro do universo. Que foca tudo no homem. Quando na verdade essa espiritualidade antropocêntrica, centrada em nós mesmos, é exatamente o contrário do que é avivamento. Avivamento é sede de Deus. É ânsia por Deus. É pressa para buscar a Deus. É deleitar-se em Deus. É ter prazer em Deus. É fazer de Deus o sentido e a razão da própria vida. É por isso que nunca houve e jamais haverá qualquer avivamento que não tenha sido precedido por oração. Oração.
Eu confesso para vocês que eu fui muito impactado quando eu visitei a Coreia do Sul há alguns anos. Eu sou da igreja presbiteriana, vocês sabem. A igreja presbiteriana chegou no Brasil em 1859. A igreja presbiteriana chegou na Coreia 28 anos depois que chegou aqui. Se nós somarmos os presbiterianos do Brasil, talvez cheguemos a 2 milhões de membros. Lá, num país pequeno, marcado por guerras, por desastres, e sendo mais nova, 28 anos, eles são mais de 10 milhões de membros. 75% dos evangélicos, 23% da população, só em Seul tem mais de 10 mil igrejas presbiterianas. E nós fomos visitar essas igrejas, de 5 mil membros, de 12 mil membros, de 18 mil membros, de 30 mil membros, de 55 mil membros, de 80 mil membros. Visitamos igrejas de 700 mil membros, e a pergunta foi a mesma em todas elas: qual é o principal fator do crescimento da igreja? E a resposta foi unânime: oração, oração, oração. Me impressionou isso. Nenhuma igreja na Coreia evangélica é organizada sem ter uma reunião diária de oração de madrugada. E quando eu fui questionar um pastor por que eles oram de madrugada, disse: não, vocês oram de madrugada porque vocês são orientais, porque vocês, é cultura de vocês. Ele olhou nos meus olhos e me disse assim: não, no mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para buscar a Deus, porque Deus é prioridade na nossa vida. Eu fui visitar o seminário, maior seminário hoje, talvez do mundo, 1.870 alunos. O diretor nos disse o seguinte: o seminarista que faltar a 2 reuniões de oração no ano de madrugada, não sendo por motivo justo, é mandado embora porque não serve para ser pastor. E eu fiquei pensando, se fosse no Brasil, o seminário estava tudo fechado. Fui visitar a igreja Myeonsong, essa igreja está com 82 mil membros hoje. Aquela igreja tem 4 reuniões diárias de oração de madrugada. Uma das 4 às 5, outra das 5 às 6, outra das 6 às 7, e outra das 7 às 8. Nós fomos na segunda, de 5 às 6. Eu nunca vi nada igual na vida, nunca. Quando nós nos aproximávamos do templo, vi gente com a Bíblia na mão, já ainda era de noite, fazendo frio, correndo. Quando nós entramos no estacionamento, os diáconos paramentados, com uma lanterna numa mão, um apito na outra, coordenando o estacionamento. Quando nós entramos no templo, parecia uma festa anual. A igreja lotadíssima, o coral postado, gente sentada no carpete que não cabia, em frente ao púlpito que não cabia mais. Quando esse povo levantou a voz para orar, a sensação que os céus haviam se fendido e Deus havia descido. Uma das reuniões diárias de oração. Na época do inverno, às vezes senhoras de 80 anos enterram a canela até no joelho, na neve, mas não falta reunião de oração. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, então o Senhor é prioridade mesmo aqui. Isso é avivamento, é sede de Deus, sede de Deus. Eu fui visitar a igreja do pastor Po Yang-Shu, uma igreja com 54 anos, com 700 mil membros, com 700 pastores auxiliares, com 10 mil grupos familiares, com canais de televisão e de rádio, com jornal diário de 2 milhões de cópias. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que deve ser a agenda desse pastor? E eu fiquei pasmo, quando ouvi dele, e li nos livros dele, que ele gasta apenas 30% do seu tempo para administrar essa igreja, e 70% do tempo ele investe em oração e meditação da palavra. Aí eu percebi que Deus é prioridade. Um dia o telefone do gabinete dele tocou, e a pessoa disse assim: eu quero falar com o pastor Po